Oi, gente, tudo bem? Vamos para nosso sexto estudo, que o título é Sinais da Volta de Cristo. Então, vamos ouvir a voz de Deus? Antes de iniciar, vamos fazer uma oração? Oremos. Pai grandioso que habita nos céus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um estudo que vamos ter agora, para que possamos aprender mais de Ti, que o Senhor possa mandar o Teu Espírito Santo para nos dar compreensão e entendimento da Sua Santa Palavra. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Sinais da volta de Cristo. Jesus disse para os discípulos que ele voltaria, né? E assim nós temos essa promessa de que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. E os discípulos perguntaram para Jesus que sinais haveria do fim dos tempos, que sinais haveria antes da sua vinda. E Jesus deixou na sua palavra alguns sinais para nós. E nós vamos ver esses sinais agora. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, 1 ao 4, que diz assim: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. O 4 também. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Alguma semelhança com os nossos dias? Muita semelhança, né? Agora Mateus 24, 6, 7 e 10. Que diz assim: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. 6, 7 e 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Então, tudo isso que nós vimos aqui nesses versículos é o que acontece hoje em dia. O mundo está cada dia pior, é guerras, é fome, terremoto, pestes. A gente ouve falar disso há muito tempo, muito tempo. Porém, no fim dos tempos, esses sinais iriam aumentar, né? Seria cada vez mais visto. Antigamente, a gente ouvia falar de algumas coisas que hoje em dia acontecem conosco. Por exemplo, na época da escola, eu ouvi falar de pandemias, doenças que assolavam nações, que matavam muitas pessoas, e a gente achava assim, isso é coisa da história, né? Não vai acontecer conosco. E aí apareceu o Covid-19, né? E aí falando assim, pensando, não, isso não vai chegar aqui no Brasil, não. E chegou no Brasil e parou o Brasil e, tipo, a gente ficou meio proibido de sair de casa, os estabelecimentos só podiam funcionar até certo horário, muitos estabelecimentos não podiam mais funcionar. Então é o tipo de coisa que a gente via só em jornais, só em livros de história, e é o tipo de coisa que aconteceu conosco. A gente achava que estava muito longe, só que não, esteve no nosso meio, aconteceu conosco também. Muitas pessoas que a gente conhecia morreram devido a essa doença. E a gente ficava assim, meu Deus, essa pessoa morreu de Covid, a pessoa que eu vi ontem, hoje morreu. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente não achava que aconteceria conosco, mas que aconteceu. Porque a Bíblia fala que aconteceria todas essas coisas. E agora vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 24, 7 e 29. Porque esses primeiros sinais que eu disse que são os que aconteceriam no mundo social. E é o que nós bem vemos, né? Filhos contra pais, as pessoas não têm mais amor ao próximo, não têm amor a ninguém. Que três grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Está em Mateus 24, 7 ao 19. 7 e 29. Que diz assim: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E agora o versículo 29, que diz assim: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aqui fala de terremotos. Nós ouvimos muito falar sobre terremotos. Escurecimento do sol e da lua. No dia 19 de 5 de 1780, houve o dia totalmente escuro. E a queda de meteoros, as estrelas caíram do firmamento. No dia 13 de novembro de 1833, houve uma queda de meteoros imensa. Parecia que as estrelas estavam caindo do céu. E quem quiser pode pesquisar isso no Google, né? Que vocês vão encontrar. Não acreditem só em mim. Podem pesquisar também. Não acreditem no que eu estou dizendo aqui.
Porque eu não quero falar nada de mim mesmo, não quero que ninguém acredite nas minhas palavras, mas sim no que eu estou dizendo. Pode pesquisar na Bíblia, pode pesquisar na internet para ver que realmente é verdade o que eu estou dizendo. Que sinais haveriam no mundo religioso antes da volta de Cristo? Vamos ver? Mateus 24, 4, 5, 11 e 24. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os próprios eleitos. Então, o que acontecerá? Muitas pessoas vão querer enganar as pessoas, querer dizer que são Cristo, que são cristãos, que tem uma palavra de Deus para dizer para a gente, só que na verdade não são, né? São falsos profetas, falsos cristos, pessoas que querem enganar os outros, que não estão realmente dizendo a palavra de Deus. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então, esses falsos profetas, eles são movidos pela avareza, eles querem ganhar dinheiro em cima da palavra de Deus. Querem usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Aí você vê muitas igrejas mesmo, em cada esquina parece que tem uma igreja. E o motivo para essas igrejas surgirem é para a pessoa ganhar dinheiro, as ofertas dos irmãos. Se você quer uma bênção maior, você tem que doar mais. Se você quer ser muito abençoado, você tem que entregar tudo para Deus. E muitas vezes os pobres coitados entregam tudo para Deus e fica sem nada. E aí a pessoa que está ali, o pastor, está ganhando um dinheirão em cima das pessoas. Mas a gente tem que ver se esses ensinos estão baseados na palavra de Deus. Porque Deus não quer que a gente fique pobre, que a gente fique sem recursos, só para ajudar, na causa de Deus. Não, a gente tem que sim ajudar na causa de Deus, mas também devemos pensar nas nossas necessidades. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então muitas pessoas poderão dizer para Jesus quando ele voltar, Senhor, mas eu fiz isso em seu nome, mas em seu nome eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. Só que Jesus vai dizer que não conhece. Por quê? Essa pessoa apenas usou o nome de Deus para fazer essas coisas, mas realmente não estava baseado na palavra de Deus, não estava seguindo os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. Então, de nada adianta dizer que é cristão e não seguir a Cristo, dizer que é crente e não fazer a vontade de Deus. Isso não vai ter justificativa nenhuma. Quando nosso destino estiver selado, nós não vamos ter motivo nenhum para reclamar, porque nós não fizemos a vontade de Deus, não fizemos o que Deus mandou. E se nós realmente quisermos ser cristãos, devemos seguir a palavra de Deus, devemos estar baseados na palavra de Deus. Nossa vida, nossos ensinos, tudo tem que ser baseado na palavra de Deus, porque essa é a nossa regra de fé e prática. Mateus 24, 14. Que diz assim: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, outro sinal que ocorrerá antes da volta de Cristo é a pregação do evangelho a todo mundo. Então, todas as nações deverão conhecer a palavra de Deus, conhecer o evangelho. Não esse evangelho que as pessoas dizem que é evangelho, que só prega paz e amor e felicidade. Não. O evangelho verdadeiro, o evangelho eterno, que prega a palavra de Deus, que prega a salvação e também prega uma vida transformada, uma vida mudada de acordo com a palavra de Deus. 1 João 4:1. Aqui vai falar sobre outro evangelho que está sendo pregado no mundo. Que evangelho é esse? 1 João
capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E também Gálatas 1:6. Que diz assim: Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Então, o evangelho que está sendo pregado é o evangelho da mentira. É o evangelho que não prega a palavra de Deus. Diz ser evangelho, é evangelho entre aspas, mas que não prega realmente o evangelho, que prega a salvação, o sacrifício de Jesus, uma vida transformada, uma vida de acordo com a vontade de Deus. As pessoas estão seguindo qualquer evangelho porque é o que elas querem seguir, porque é o que agrada a vida delas. Eu quero seguir a Cristo, mas não quero mudar tanta coisa na minha vida. Então, aquele evangelho de, Deus é amor, você pode viver do jeito que você quer. Não, Jesus veio dizer o quê? Lembra de Maria Madalena, quando Jesus disse que não tiver pecado que atire a primeira pedra? Aí ele falou, ninguém te condenou? Ela, não, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus não condenou ela, perdoou os pecados dela, mas ela deveria viver uma nova vida transformada a partir daquele momento. Então o evangelho é esse, ele perdoa os nossos pecados, ele nos salva, mas quer que vivamos como salvos, quer que sejamos novas criaturas. O velho homem ficou para trás, agora nós somos uma nova criatura, transformada pelo poder de Deus. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E Pedro 3,16. 2 Pedro 3,16. Diz assim: Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, aos quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então nós devemos tomar cuidado com qualquer doutrina, com qualquer coisa que as pessoas pregam. Por quê? Porque às vezes eles torcem o engano para que possa parecer com verdade. Então muda apenas algumas coisas ficam parecidas com verdade. Então aquilo nos agrada, né? Porque nós ouvimos falar sobre a salvação, sobre o amor de Deus, mas continuamos fazendo o que nós queremos. Isso nos agrada muitas vezes, porque nossa vida, nossas tendências são puxadas para o lado do pecado. E quando as coisas agradam a nossa carne, nós gostamos daquilo, né? João 7,17. Que diz assim: Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E agora, Isaías 28:10. Que diz assim: Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra é mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então a gente tem que olhar se a doutrina está de acordo com toda a Bíblia ou se é uma coisa isolada. Nós vimos aqui que tem muitos sinais se cumprindo. Desde que Jesus esteve aqui nessa terra, ele falou, muitas coisas se cumpriram. A gente vê que o mundo está cada dia pior, cada vez está um caos. E se a gente for olhar ao nosso redor, a gente vai querer realmente, assim como eu quero, que Jesus volte logo para nos tirar dessa terra, para nos levar para um mundo melhor. Mas por que Jesus não voltou ainda, apesar de todos os sinais estarem se cumprindo? Por que ele ainda está demorando? O que será que ele está esperando? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Pedro 3,9. Que diz assim: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não está demorando de cumprir a sua promessa. Ele está esperando para que todos nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar uma transformação na nossa vida, buscar seguir a Deus, fazer a vontade de Deus. Ele quer que todos nós estejamos no céu.
Ele quer fazer uma festa com todos nós lá no céu, então ele não está demorando para voltar. Às vezes a gente acha assim, Jesus está demorando muito, desde que eu tinha 11 anos, que eu conheci a palavra de Deus, que eu ouço falar que Jesus está voltando e agora eu tenho 26 anos e já se passaram 15 anos e Jesus não voltou ainda. Mas Jesus está dando mais uma chance para que possamos nos transformar, nos arrepender, buscar uma mudança na nossa vida, buscar viver de acordo com a vontade dele, aceitar esse amor de Deus, essa salvação. Ele está dando tempo para que todos nós possamos compreender isso e aceitar. E muitas pessoas ainda estão no erro, só que Jesus ainda quer que essas pessoas venham para o seu aprisco, quer que essas ovelhas venham para o seu aprisco, quer que todos estejamos ao seu lado. Por isso ele está demorando um pouquinho, demorando entre aspas, né? Ele está sendo paciente conosco. Lucas 21, 28 e 34. Que diz assim: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então, aqui está dizendo para que quando vemos acontecendo essas coisas, nós precisamos levantar nossa cabeça, porque ficar feliz porque Jesus está voltando, porque está prestes a voltar. A gente tem que tomar cuidado para que outras coisas não tomem o lugar de Deus, tomem o lugar de Deus na nossa vida. Nós devemos ficar felizes quando essas coisas estão acontecendo. Eu lembro quando começou o Covid, né? Eu falei, meu Deus, Jesus está voltando. E eu tô lascada, eu vou ficar aqui nessa terra porque eu não estou preparada. Eu fiquei morrendo de medo. Falei, meu Deus do céu, preciso mudar minha vida. E aí, aconteceu, depois foi acontecendo, muitas pessoas morrendo e tal. Eu fui entendendo que quando começarem a acontecer essas coisas, claro que é triste demais perder pessoas, coisas que acontecem no mundo, mas é preciso acontecer essas coisas para que Jesus possa voltar. Então a gente tem que olhar para o céu, erguer nossa cabeça e ficar feliz, porque Jesus está cada dia mais perto, apesar das tragédias e dificuldades que passamos. Agora Mateus 6,33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E se Deus está em primeiro lugar na nossa vida, se esse é se é a primeira coisa que nós buscamos na nossa vida, se essa é a nossa prioridade, nós vamos estar cada dia preparados para que quando Jesus voltar, nós possamos ir para o céu com ele. Ou se descansarmos, se morrermos aqui, vamos acordar para a ressurreição dos justos. Então nossa vida deve ser uma contínua preparação para a nossa vida no céu, né? Nossa vida eterna. Então hoje nós aprendemos que Jesus está voltando, que ele deixou muitos sinais para que possamos ver quando as coisas estão para acontecer, quando ele está para voltar. E muitas coisas, a maioria dessas coisas já se cumpriu, tudo está se cumprindo, e cada dia que se passa está acontecendo mais e mais, as coisas estão aumentando, tipo, a velocidade com que essas coisas acontecem estão aumentando. Coisas que a gente só ouvia falar em jornais, livros de histórias, hoje em dia a gente vê acontecendo ao nosso redor, do nosso lado, com a nossa família. Então a gente tem que prestar realmente atenção no que a Bíblia diz, no que nós queremos para a nossa vida, porque Jesus está voltando e ele não está demorando, ele está sendo paciente e misericordioso para que nenhum de nós se perca. Ele quer que nos arrependamos para que possamos todos morar no céu com ele. Nós precisamos erguer nossa cabeça quando vemos guerras, rumores de guerras, fomes. Claro que nós não vamos ficar felizes por essa situação que está acontecendo, mas nos alegrar porque Jesus está para voltar, para que essas coisas possam acabar, para que essas coisas possam parar de acontecer. Porque no céu vai ser só alegria, nós não vamos mais chorar, não vai ter mais tristeza, não vai mais haver separação, não vai ter nada disso, não vai ter doenças, não vai ter depressão, não vai ter nada disso. Vai ser um lugar de plena felicidade ao lado de Jesus. Então nós precisamos nos alegrar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que precisarmos serão acrescentadas, porque Deus não vai deixar nos faltar o necessário. Devemos sempre estar ter em mente o nosso foco, que é ir morar no céu com Jesus, ter uma vida eterna, uma vida melhor. Nada desse mundo aqui é bom, nada desse mundo preenche o vazio do nosso coração. Só Deus e seu amor que preenche o vazio do nosso coração. Eu espero que você tenha conseguido ouvir a voz de Deus nesse estudo. Vamos fazer uma oração para finalizar? Oremos.
Senhor, obrigada pela tua misericórdia, por estar nos dando mais um tempinho para que possamos nos arrepender, transformar nossa vida e decidir o que queremos realmente, se queremos continuar nesse mundo e morrer aqui eternamente, ou se queremos ir morar no céu com o Senhor para sempre. Que o Senhor possa colocar em nosso coração o desejo de te buscar, de engrandecer o teu nome, de transformar nossa vida de acordo com a sua vontade. Perdoe os nossos pecados, perdoe os meus pecados. Se eu tenho falado algo que não agrada a ti, que o Senhor possa ajudar, abençoar, que cada pessoa que ouvir esse estudo possa realmente ouvir a sua voz. Que eles também possam não apenas acreditar no que eu estou dizendo, mas pesquisar por eles mesmos e entender o que realmente a palavra de Deus quer dizer. Eu te peço isso não porque eu mereço, porque eu não mereço nada, mas é só pelos méritos de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo.